Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa próxima aula de termodinâmica. Hoje nós vamos falar da primeira lei da termodinâmica. O primeiro assunto que nós vamos tratar é sobre o trabalho realizado por um gás. O trabalho realizado pelo gás é a energia térmica que ele transforma em energia mecânica, ou seja, energia de movimento. Então o gás ele é capaz de pegar a energia térmica, a energia de movimento de suas moléculas e transformar em energia de movimento de objetos macroscópicos. Essa ideia é o princípio das máquinas térmicas. E um dos primeiros trabalhos que se tem notícia disso é o trabalho do Herón de Alexandria, e isso no primeiro século da era cristã. Então, o dispositivo que ele criou foi esse balãozinho, com duas saídas de vapor. Esse balãozinho era cheio de água e quando aquecido o vapor saía, fazendo com que o balãozinho girasse. Então, esse é um caso onde você consegue transformar o calor em energia de movimento. No século XVIII, essas máquinas revolucionaram o nosso modo de vida. Graças à criação das máquinas térmicas, nós podemos ter a revolução industrial, né, e poder produzir em larga escala. Aqui também a gente teve avanços na parte dos transportes, como os trens a vapor, os próprios navios a vapor, que também influenciaram muito na história da nossa sociedade. Hoje em dia a gente tem também a transformação de energia térmica em energia elétrica. Na verdade, a passagem de energia térmica para energia de movimento e energia de movimento para energia elétrica, o que se usa nas usinas termoelétricas. Falando tecnicamente do trabalho realizado por um gás, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que quando o gás recebe energia térmica, a temperatura dele vai aumentar. Por quê? Porque as partículas vão ganhar mais energia e vão poder se mover mais rápido. Isso vai fazer com que a pressão nas paredes do recipiente onde o gás está preso aumente. Por quê? A pressão nas paredes de um recipiente elas são devidas ao choque das moléculas com essas paredes. É isso que, por exemplo, consegue manter uma bola de futebol cheia e faz com que ela não seja esmagada pelo peso do ar externo. Então, se você tiver pelo menos uma das paredes desse recipiente móvel, então vamos pensar, por exemplo, num pote de vidro que tem uma tampa que é móvel. Essa tampa não deixa o gás escapar, mas ela pode escorregar para cima ou para baixo. E dentro desse recipiente você tem um gás. Se você aquecer esse gás, as moléculas do gás vão se chocar mais forte sobre as paredes, aumentando a pressão. Só que como uma delas é móvel, essa parede vai se mover. Então a tampa desse recipiente ela escorregaria para cima, fazendo com que ela se movesse. Então esse é um caso onde o gás realizou trabalho, ou seja, transformou a energia térmica que ele recebeu em energia de movimento. Isso faz com que o seu volume aumente. O trabalho que o gás realizou, ele consiste exatamente nessa energia térmica que foi transformada em energia de movimento, energia mecânica. Então, como a gente viu, para o gás realizar trabalho, ou seja, para ele poder mover uma das suas paredes, o seu volume tem que variar, o espaço que ele ocupa tem que variar. Quando o volume do gás aumenta, o trabalho realizado vai ser positivo. Se o volume do gás diminui, é porque alguém foi lá e, no nosso exemplo, apertou essa tampa para baixo, comprimindo o gás, apertando o gás lá embaixo, diminuindo o volume dele. Então, nesse caso, quem realizou o trabalho foi um agente externo. E aí, o trabalho do gás vai ser negativo, porque o gás não realizou o trabalho, ele recebeu o trabalho. Para a gente determinar o trabalho realizado pelo gás, a gente precisa pegar a área do gráfico de pressão por volume. A gente pode ver aqui no gráfico do lado, a gente tem o caso de um gás que saiu de um estado 1, onde seu volume era V1 e a sua pressão era P1. E ele evoluiu para um estado 2, onde seu volume aumentou e passou a ter o valor de V2 e a pressão passou a ter o valor de P2. Se eu quiser calcular o trabalho que o gás realizou nessa transformação, eu preciso calcular a área do gráfico entre o volume V1 e o volume V2, ou seja, entre os estados inicial e final, que aí no nosso gráfico está pintado de amarelo com a letra A. Numa transformação isobárica,
o trabalho do gás ele pode ser calculado. Além de se utilizar a área do gráfico, você também pode utilizar a expressão matemática, onde o trabalho é igual à pressão vezes a variação do volume. Essa letra pequenininha ali que parece um T, ela é uma letra grega chamada tal, e ela representa o trabalho aqui na nossa equação. O P é a pressão e o ΔV é a variação do volume, ou seja, o quanto que o volume aumentou ou diminuiu. Tem problemas em que você vai receber a informação do volume inicial e do volume final do gás. Então, nesse caso, para você saber o valor do ΔV, é só fazer volume final menos volume inicial. No nosso caso aqui, o V é o volume final e o V0 é o volume inicial. Vamos falar agora da energia térmica interna de um gás. Bom, a definição de energia térmica, como a gente já viu nos capítulos anteriores, é a energia de movimento das moléculas do gás. A temperatura ela mede o quanto que as moléculas do gás estão agitadas. E quanto mais agitadas elas estão, significa que elas têm mais energia. Portanto, a temperatura ela tem uma relação direta com a energia térmica. Quanto maior a temperatura, maior a energia térmica. Quanto menor a temperatura, menor a energia térmica interna do gás. Para a gente poder calcular a energia térmica interna de um gás, a gente tem uma equação matemática que a relaciona com a temperatura. Essa equação é dada por U igual a 3 meios de N vezes R vezes T. Nesse caso aqui, o U significa energia térmica interna, que em muitos problemas vocês vão ouvir falando só como energia interna. O N é o número de mols, o R é a constante dos gases e a temperatura é representada pela letra T. Lembrando que quando se trabalha com gases, a temperatura precisa ser sempre medida em graus Kelvin. Então, quando a temperatura do gás se alterar, vai significar que a energia interna dele variou. E para a gente determinar a variação da energia interna, a gente pode fazer uma simetria com a equação da energia interna, onde a variação da energia interna vai ser igual a 3 meios de N vezes R vezes a variação da temperatura. Aqui nesse caso, ΔU significa a variação da energia térmica interna e o ΔT é a variação da temperatura. Nas transformações isotérmicas, a temperatura ela é constante. E, nesse caso, a variação da energia interna também vai ser constante. Então, quando a temperatura do estado inicial e a temperatura do estado final do gás são a mesma, significa que não houve variação da energia interna entre o estado inicial e o estado final. Como a gente viu, o gráfico de pressão por volume é muito importante para a gente determinar o trabalho. E existem transformações específicas onde os gráficos possuem certas características. Então, vamos ver essas transformações. No caso de uma transformação isométrica. Numa transformação isométrica, você tem um volume constante. E, nesse caso, o trabalho realizado vai ser zero. No gráfico de pressão por volume, ele vai ser representado por uma reta vertical, já que só existe um valor de volume para ele, pois o valor de volume não muda nesse caso. Numa transformação isobárica, aí você tem a pressão constante. E nesse caso, a gente pode calcular o trabalho, como a gente viu, utilizando a fórmula do trabalho igual a P vezes ΔV. Esse gráfico vai ser uma linha horizontal, já que a gente tem apenas um valor de pressão. Na transformação isotérmica, ela tem a temperatura constante, o que significa que a variação de energia vai ser nula. O gráfico ele é representado por uma curva descendente. Essa curva descendente se chama isoterma. Então, para cada temperatura diferente, vai ter uma curva dessa diferente. Numa transformação adiabática, você não tem trocas de calor entre o gás e o meio externo. E a representação dessa transformação no gráfico de pressão por volume vai ser uma linha descendente também, só que essa linha vai estar entre duas isotermas, já que a temperatura nesse caso é alterada. Aqui no gráfico, cada linha pontilhada representa uma isoterma. E você vê que o gráfico da transformação adiabática sai de uma isoterma e vai para outra isoterma. Agora que a gente já conhece os conceitos de trabalho e de energia térmica, a gente pode falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Aqui são 3 itens que a gente vai utilizar para escrever essa lei. Primeiro, a quantidade de calor
e aqui a gente representa pela letra Q, significa a energia térmica que o gás vai receber quando ele é aquecido ou a energia térmica que ele vai perder quando é resfriado. Quando o gás recebe energia térmica, o Q é positivo. Quando o gás perde calor, energia térmica, o Q é negativo. E quando o gás não troca calor com o ambiente externo, que é o caso da transformação adiabática, o Q vai valer zero. O trabalho realizado pelo gás, o nosso segundo item, como a gente viu, ele significa a energia térmica que o gás transformou em energia mecânica. Então, quando o gás realiza o trabalho, ou seja, quando seu volume aumenta e o trabalho é positivo, significa que ele perde energia térmica. Por quê? Porque ele está transformando essa energia térmica em energia mecânica. Quando o gás recebe trabalho, ou seja, quando alguém vai lá e comprime o gás, então é um agente externo que está realizando o trabalho, e não o gás. O gás está recebendo o trabalho. Por isso que o trabalho do gás vai ser negativo. E aí, nesse caso, o volume do gás vai diminuir. Se o volume permanecer constante, o trabalho é nulo. Então, resumindo, a gente pode dizer que o Q, a quantidade de calor, é a energia térmica que o gás recebe. O tal, que é o trabalho, ele é a quantidade de energia térmica que o gás perde. Que no caso ele não perde, é transformado em energia mecânica. Então, quanto que varia a energia térmica interna do gás? Ou seja, quanta energia térmica interna ele ganha ou quanta energia térmica interna ele perde numa transformação dessas. Bom, vai ser a diferença entre o Q, que é a quantidade de calor, que é o tanto de energia térmica que ele ganhou, e o trabalho, que é o tanto de energia térmica que ele perdeu. Aí fica fácil a gente representar isso matematicamente. A expressão vai ser ΔU igual Q menos tal. Então, quanta energia térmica que o gás, quanto cresceu a energia térmica do gás? É o tanto de calor que ele recebeu, que é o Q, menos o tanto de calor que ele gastou, que é o tal. Aqui nessa nossa equação, ΔU é a variação da energia interna, o Q é a quantidade de calor e o tal é o trabalho realizado. Vamos ver agora alguns exemplos de exercícios. Nesse nosso primeiro exercício, ele fala de um gás ideal que sofre uma expansão isotérmica, ou seja, temperatura constante. E depois dessa expansão isotérmica, ele tem uma compressão adiabática. E aí ele quer saber como precisaria ser uma terceira transformação para que a energia interna do gás fosse nula. Então, como que a gente vai avaliar isso? A primeira parte da transformação foi uma expansão isotérmica. Ou seja, se a expansão foi isotérmica, a energia interna do gás não variou. O ΔU vai ser zero nessa primeira parte da transformação. Na compressão adiabática, a gente viu que ocorreu uma compressão. Isso significa o quê? Que foi realizado trabalho sobre o gás. Se foi realizado trabalho sobre o gás, então o gás recebeu energia. Energia mecânica que foi transformada em energia térmica. Então, nesse caso, o ΔU aumentou. Então, nós temos na primeira parte, que é a expansão isotérmica, o ΔU foi zero. E na segunda parte, que é a compressão adiabática, o ΔU foi positivo. Então, para que o ΔU no final de tudo seja zero, é preciso que na terceira etapa ele seja negativo. E para que ele seja negativo, você vai precisar que o gás realize trabalho. E para ele realizar trabalho, ele vai ter que se expandir. Por que precisa que ele realize trabalho? Porque quando ele realiza trabalho, ele está transformando a energia térmica dele em energia mecânica. Então ele está perdendo energia térmica. É uma forma de fazer o ΔU ficar negativo. A outra forma seria resfriar o gás. Mas a gente não tem essa opção nas alternativas. Então a gente já sabe que para que o gás perca energia térmica e assim no processo todo sua variação de energia térmica fique zero, ele vai ter que se expandir. A gente tem duas alternativas que falam em expansão. A letra B que fala de uma expansão isométrica e a letra C que fala de uma expansão isobárica. Qual é o problema da letra B? Não existe expansão isométrica, porque se a transformação é isométrica, significa que o tamanho do volume que o gás ocupa não aumentou nem diminuiu. Então ele nem expandiu nem contraiu. Então a única alternativa que sobra para a gente, com a opção que faça a energia térmica diminuir, para que no final do processo a variação toda seja zero, é a alternativa C. No nosso segundo problema, a gente tem aqui um gráfico que representa duas isotermas, ou seja, cada curva dessa representa uma temperatura diferente, e ali o gás sofre uma transformação.
vai do estado A para o estado B, e depois uma segunda transformação do estado B para o estado C. E o problema é que é saber o valor da temperatura do estado A e o volume do estado A. Como que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai utilizar a transformação AB, que é uma transformação isotérmica. E nós vamos utilizar a lei de Boyle para poder fazer esse cálculo. Quando a transformação é isotérmica, a gente pode escrever que a pressão vezes o volume é constante. No nosso caso, no estado A, a pressão ela vale 10 atmosferas, de acordo com o gráfico. O volume A é o que a gente quer saber. A pressão B vale 4 atmosferas e o volume B vale 5 litros, de acordo com o gráfico. Usando a lei de Boyle, PA vezes VA é igual a PB vezes VB. Substituindo os valores, nós vamos ter que 10 vezes o VA é igual a 4 vezes 5. 4 vezes 5 dá 20. Passando 10 dividindo, o VA vai dar 2 litros. Falta calcular a temperatura A. Como que a gente vai fazer? A gente vai usar a transformação BC. Ela é uma transformação isobárica, ou seja, a pressão constante. Numa transformação isobárica, a gente pode utilizar a lei de Chardes, que diz que volume sobre temperatura é constante. Nesse caso, o volume do estado B vale 5 litros. A temperatura do estado B é igual à temperatura do estado A, já que o estado A e B estão na mesma isoterma. O volume C vale 3 litros e a temperatura em C vale 300 Kelvin, de acordo com o enunciado. Vocês podem ver no gráfico ali que a isoterma onde está o estado C, a isoterma onde a temperatura vale 300 Kelvin. Usando a lei de Charles, VB sobre TB é igual a VC sobre TC. No lugar do VB, coloco 5. No lugar do TB, eu coloco TA. No lugar do VC, eu coloco 3. E no lugar do TC, eu coloco 300. Fazendo a regrinha de 3. 3 vezes TA vai dar 3TA. 5 vezes 300 vai dar 600. Passo 3 dividindo. E a gente vai ver que o TA é igual a 200 graus Kelvin. Nosso terceiro exercício fala de uma transformação isobárica a pressão de 2 newtons por metro quadrado. E nessa transformação, o volume do gás aumentou de 10 metros cúbicos para 30 metros cúbicos. E o problema é saber qual que é o trabalho realizado pelo gás durante esse processo. Vamos ver aqui que se trata de uma transformação isobárica. Então a gente pode calcular o trabalho utilizando a fórmula matemática do trabalho igual a pressão vezes o ΔV. O problema me deu o valor da pressão, de 2 newtons por metro quadrado, o valor do volume inicial, que é de 10 metros cúbicos, e o volume final ocupado pelo gás, que é de 30 metros cúbicos. Primeiro a gente vai calcular a variação do volume. Lembra que o ΔV é o valor do volume final menos o valor do volume inicial. Substituindo os valores, o ΔV vai ser 30 menos 10, o ΔV vai ser 20 metros cúbicos. Agora a gente pode calcular o trabalho utilizando a fórmula do trabalho igual a P vezes ΔV. Lembra que eu só posso utilizar essa fórmula aqui porque se trata de uma transformação isobárica. Substituindo os valores, o P vale 2 e o ΔV vale 20. 2 vezes 20 vai dar 40, então o trabalho realizado nesse processo é de 40 joules. No nosso último exercício, nós temos um gráfico que mostra a evolução de um gás do estado A para o estado B. No estado A, você vê que o volume é de 1 metro cúbico e a pressão é de 3 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. No estado B, o volume é 2 e a pressão é de 6 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Esses são os dados que são colocados para a gente aí no gráfico. Para calcular o trabalho nesse caso, que a gente não tem a pressão constante, vai ver que a gente tem dois valores de pressão diferentes. A gente só vai poder calcular o trabalho aqui através da área do gráfico. Nós vamos utilizar então a área que está entre o estado A e o estado B. Aqui na nossa figura está colocada em amarelo. Essa figura é um trapézio retângulo. Então, nós vamos pegar esse trapézio e calcular a área dele. Como se calcula a área de trapézio? Você vai pegar os lados paralelos, vai somar os dois lados. Então, o primeiro lado, ali debaixo do A, vale 3 vezes 10 a quinta. Mais o segundo lado, que vale 6 vezes 10 a quinta. Divide por 2, e aí você vai multiplicar pelo lado que forma 90 graus com os lados paralelos. Esse lado vai valer 1, né, porque ele vai do 1 até o 2 ali no volume. Então, 3 vezes 10 a quinta mais 6 vezes 10 a quinta vai dar 9 vezes 10 a quinta.
dividido por 2 dá 4,5 vezes 10 à quinta. Vezes 1 vai dar o próprio 4,5 vezes 10 à quinta. Então, nesse processo, o trabalho realizado pelo gás é de 4,5 vezes 10 à quinta joules. Bom, gente, então, essa foi a nossa aula sobre a primeira lei da termodinâmica. Aproveitem, resolvam os exercícios. Fixem bem os conhecimentos que vocês aprenderam aqui. Espero vocês na próxima aula e bons estudos!